Eu falo que quem tá ouvindo, gente, propósito é uma coisa que vocês precisam fazer. Eu ajoelhada no chão, eu falei, pai, me dê força. Me permite sonhar e não desistir. Exato. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta histórias, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia, saíram com das ideias e para a prática. Estamos aqui inaugurando nossa terceira temporada aqui com o Hotel Ibis, Budget e Adágio. Nath, um beijo. Lilian, um beijo. Recebeu uma casa que recebe a gente também. Vocês estão vendo aí, né? Olha que coisa bacana. Não vou... Me comprometi com o Luiz. Na Love Burger. Me comprometi com o Luiz que eu não ia fazer mais piada. Ele ficou chateado nos 8 primeiros episódios. Conta uma piada nova. Eu falei, mas tudo bem, vai fazer o quê, né? Ele ficou chateado nos 8 primeiros episódios que eu falei assim, nossa, a gente nunca recebeu esse tratamento na Love Burger. Mas olha que carinho e que recepção que tem, além de um espaço maravilhoso, como vocês podem estar vendo aí durante os nossos episódios, né? E a gente começa essa terceira temporada, a gente fez 2 gravações, 8 episódios com o Negócios de Turismo de Jundiaí, e agora a gente começa essa temporada falando da cidade de Itupeva, da nossa região aqui. Gente, Itupeva é linda, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de espaço turístico e quase ninguém sabe. Por quê? Vamos descobrir falando com os empresários que lá fazem os negócios. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Claudiana Pereira, CEO da Paisá Tratoria. Clau, posso chamar de Clau? Claro! Para quem não te conhece, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Você é muito conhecida, a gente sabe dos negócios que você faz, das questões sociais que você cuida. Você tem um envolvimento também com a prefeitura. Mas para quem não te conhece, quem é a Claudiana? Olha, primeiro te agradecer, né, gente? Eu falo que assim, não é só um desafio, mas eu falo que é gostoso compartilhar, quando a gente compartilha da cidade que nos abraça. A Cláudia, na verdade, é Claudiana Machado Pereira. Sou formada em administração financeira com ênfase em psicologia comportamental e requinte em hotelaria. Trabalho na área há 20 anos. Antes de falar de Itupeva, como Itupeva me abraçou, porque eu acho que foi assim, eu fui criada por Itupeva. Durante 18 anos, em São Paulo, trabalhava em casas como na Vila Mariana, Moema, no Bourbon Street, nos Ais, casas de renome mesmo em São Paulo. Só que a minha qualidade de trabalho hoje é estrutural. O que é isso, Cláudia? Eu compro casas com um grupo que estão sofrendo problemas de frequência, problemas financeiros, a gente reestrutura que vende para outras pessoas que sonham. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, então você compra sonho destruído e entrega para quem quer sonhar. A matemática é essa. Porém, é um nicho que a cidade do interior não conhece. Esse trabalho eu costumo hoje fazer fora do país. Então, como eu cheguei até Itupeva, vindo olhar um restaurante que estava aqui com problema, que era aqui em Jundiaí, que foi no aeroporto. E chegando no aeroporto lá, muito bem montado o restaurante, mas nós começamos a falar, tinha algo de Itupeva. Tinha um shopping que hoje é meu parceiro em Itupeva, que é a Hofer. E aí eles falaram assim pra mim, ó, eu também acho que ele vai estar aqui, gente, olha. Você vai estar aqui. Eles só estão trazendo os feras, hein? Aí eu cheguei com outro parceiro que estava no dia, e eles falaram assim, Cláudia, vamos conhecer Itupeva? Eu falei, vamos. Aí é o segundo passo, como eu cheguei em Itupeva. Mas que legal, mas assim, a Claudiana, antes de tudo, ela teve um CLT, ela trabalhou em algum lugar. Sim. Conta aí um pouquinho da Claudiana, da origem. Um pouquinho da história, da origem. Do pouco em pouco, como você chegou lá. Pouco em pouco, como eu cheguei. Eu era funcionária de uma empresa em administração financeira. Você já era formada? Já era formada. E num grande papo, mas eu venho de uma origem totalmente diferente. Tá, ok. Aqui você tá vendo uma mulher que veio do corte de cana-de-açúcar, que não desanimou em realizar sonhos. Qual cidade? Eu sou de Guariba, São Paulo. Guariba. São Paulo, bem interior. São 365 quilômetros daqui. Porém, diz o ditado que quando a gente aprende de berços propósito, a gente aprende de que forma usar esse propósito em sonhos. Eu sonhava em ser muito grande.
Mas não foi fácil sonhar só. Então, saí de Guariba, com o ensino médio concluído, casada, mãe de 2 filhos, chegando em São Paulo, fico lá, mãe solteira com 2 filhos, que não deu muito certo. Homens que estão com mulheres e amam a vida, amam trabalhar, fortaleçam-se, né? Porque a gente, assim, é isso. Eu tinha um propósito. Nessa viagem você perdeu o marido. Perdi o marido. Caiu da mudança. Caiu. Caiu da mudança. Caiu. Caiu do caminho, O passou na cachorro cai da lombada, mudança. caiu. Às vezes o cachorro cai da mudança. Caiu. Porque assim, a gente vem do interior, a gente vem com projeção na cabeça. Eu queria faculdade, Exato. queria realizar outras coisas. Você veio com ambição. Vim com ambição. Ele não acompanhou. Não. E Ele sabe- ficou no meio do caminho. Só fazer um parênteses, Claudiana. Mas isso é importante. Uma coisa que a gente fala muito no encontro de empresários, quando a gente faz, é que a gente tem que manter perto quem potencializa e Sim. manter distante quem tira energia. É isso. Entendeu? Às vezes você tem qualidade, competência, você tem ambição, você tem tudo para dar certo, só que se você envolve com uma pessoa que é âncora, Conectou com a pessoa errada, ela vai te puxar segurar. pra baixo. Sim. Né? E é mais fácil uma pessoa te levar para baixo do que você levar ela para cima, infelizmente. Então são decisões difíceis que a gente tem que acabar tomando, né? E eu tomei em 2002. Cheguei em São Paulo em 2001. Aí, para mim procurar emprego, não achava. Aí tinha lá emprego, famoso amarelinho. Eu falo que Listas amarelas. quem conhece o famoso amarelinho vai entender. Entrega a idade, né? Fala assim, que a gente olhava na Naquela lista época, amarela, né? 25 centavos. Nossa, lembra? Verdade. 25 centavos. Não achava emprego. Com conhecimento já, não achava emprego. Aí, sentada na calçada, naquela época a gente fazia boteação de Parque Dom Pedro, eu morava na Zona Leste. E aí eu sentada, eu falei assim, gente, por isso que eu falo, sempre fui muito ungida pelo poder do Espírito Santo. E aí me deu uma luz. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou voltar e vou perguntar na vizinhança. Em 2002, eu entro trabalhando de empregada doméstica em 2 casas. Trabalhava de terça a quinta e sexta em uma, na segunda e na quarta e no sábado em outra. Só que isso não me fez parar. Cheguei em casa, fui procurar uma faculdade. Então eu trabalhava as 4 horas numa casa, eu tinha o restante das horas disponível para estudar. Então eu comecei a fazer administração, faculdade de administração, depois eu entrei na contabilidade, depois eu entrei para fazer psicologia. Então foi 8 anos sacrificantes, mas 8 anos que eu falo com muito amor. Mas formação. Fiquei de empregada doméstica durante 2 anos, a qual me deu uma estabilidade dentro de São Paulo, porque em São Paulo, quem vem naquela época com o sonho de chegar e falar assim, não, eu vou trabalhar já no topo, esquece. Mas Foi o assim. alicerce. Mas é a O alicerce. possibilidade de você, o trabalho deu a possibilidade de você Deu. estudar também. Deu. Né? Deu. E como Então- você conciliar filhos? Filho, trabalho, faculdade. Tive que conciliar. Aí Eu já você- não tinha marido, tá, gente? Não, mas aí, então. com quem você contou? Quem são as pessoas que te ajudam? Minha cunhada Salete, que é irmã dele, mas eu falo assim, que quando a gente tem anjos na vida da gente, não é o grau parentesco que vai atrapalhar. Então elas ficavam com os meus filhos. O meu filho ficou com a minha mãe, depois que eu me separei, voltei com meu filho pro interior e fiquei só com a minha filha, que era menor. Hoje meu filho tem 25 anos e é engenheiro. A minha filha tem 22 e é uma gastrônoma. Então, só que todos eles moram comigo. Quando esse momento eu tive que parar, falar, opa, para mim conseguir alguma coisa eu preciso... Ressignificar algumas coisas. Sim. Aí ele foi pro interior, ficou 4 anos no interior com a minha mãe e eu fiquei com a minha filha. Dentro desses 4 anos, eu lembro como hoje, quando eu tirei esse homem da minha vida. Eu falo que quem tá ouvindo, gente, propósito é uma coisa que vocês precisam fazer. Eu ajoelhada no chão, eu falei, pai, me dê força, me permite sonhar e não desistir. Exato. Durante 10 anos, eu quero construir uma carreira, ter a minha casa e ser estável. Duraram-se 8 anos. Em 8 anos, eu realizei todos isso. Boa. Eu me formei, me tornei uma pessoa conhecida estavelmente dentro de São Paulo, que é bem complicado.
você ser reconhecida profissionalmente em São Paulo, ou você tem dinheiro ou você vende É berço. mais difícil. Muito mais difícil. Você não ganha isso presenteado. Comprei meu apartamento Mas, e de quebra veio um carro, mas eu não tinha comprado nem um carro. E ele mas veio assim, junto. é que você em nenhum momento você perdeu o propósito, né? Não. Exatamente. O que acontece com a maioria das pessoas é que até a parte da promessa, do sonho, ela vai bem. Isso. Mas depois ela se distancia porque passa alguma coisa na frente dela, ela acontece e ela acaba se Mas perdendo. para isso, quando aconteceu da minha separação, eu trabalhando de empregada, terminei a primeira faculdade e voltei novamente com o jornal. Esse foi o Jornal Destaque de São Paulo, quem lembra? Opa! Gente, eu tô denunciando a idade. Não entrega, gente. Na verdade, a gente Não lembra lembro, porque a gente não, leu, a gente leu na internet que existe. Que existe. Não é que a gente comprava, não. E aí, eu tinha terminado já de me formar em administração. Fui procurar emprego de administração. Fiquei nessa área 5 meses. Porque neste dia, dentro de uma sala, eu conheci os anjos que mudaria a minha cabeça. Eu conversando com eles, trabalhava numa multinacional, e eles falaram para mim, hoje eu lembro, a doutora Carla e o senhor Antônio, falou para mim, Cláudia, você não leva jeito de estar numa sala, você precisa trabalhar com pessoas. Aí eu voltei com essa dúvida para casa. Naquela época só estava eu e a minha filha. Sentei na cabeceira, do lado da cama, falei, pai, qual é o meu desafio agora? Saí de manhã para ir trabalhar novamente. Passei e comprei o amarelinho. E lá no amarelinho tinha lá. Gente, não é mentira, porque eu tenho gente que me acompanha a minha vida até hoje. Tinha lá, garçonete. Falei, eu vou lá. Antes de pedir demissão. Não sabia trabalhar de garçonete, mas eu tinha Era me falado pessoas, que eu né? tinha um dono. Sim. Tinha um dom, falar com pessoas. Era fácil aprender. Mas sabe o que é legal de você estar contando isso? Porque tem muita gente que não enxerga um talento. Não. Só que o ao redor enxerga. Então, às vezes você chega para mim e fala assim, viu, você é comunicativo, por que você não faz isso? Olha, isso. você é analítico, você não vai trabalhar com tal coisa. Olha, porque você tem um raciocínio rápido, por que você não faz tal coisa? Só que se a pessoa não comprar aquela ideia, se ela não acreditar que ela pode, é difícil. E você comprou a ideia Mas acho que não é só isso, né? Se você for ver os planos que Deus tem pra gente, né? Às vezes você passou pela administração, hoje você administra um negócio. Sim. Né? Então você teve que passar, porque por mais que a gente tenha um talento, um dom, né? Você trabalhar com pessoas, mas você passou por um período ali de administração, para você saber como que você faz, né? Você passou por aquele período difícil e hoje você só já está colhendo os frutos que você E é engraçado passou, né? porque a gente estava conversando isso na semana passada, tomando uma cachaça para variar, desculpa. Não, eu não tomo não, gente. Quem toma é Mas a gente estava Ai, conversando, um pouquinho. a gente tava conversando de como as coisas começam a fazer sentido depois de um tempo. Sim. Tem coisas que acontecem na nossa vida durante um período que a gente fala assim, mas por que aconteceu? Você não vê sentido, às vezes uma dor, né? É. Você não entendeu por que aquela dor teve que acontecer, mas depois quando você chega numa idade, num tempo, e você começa a olhar para trás, você vê como as coisas se conectaram. E tem mais ainda. E aí depois... Tem mais. Depois foi que eu pra saí, lanchonete. fui trabalhar de garçonete, que é hoje o Tom Tom Jazz em São Paulo, Moema. Super. E aí, lá, voltei, pedi demissão, só que ali era o meu sonho. Eu tinha que me identificar o que era. E eu não fui lá só para rotular, não, porque eu era formada. Naquela época, não era uma formação que te dava estabilidade. Mas você precisava entrar na empresa certa. Aí eu cheguei com a dona Neura, eu falo Neura, mas é a dona Neuza. Ela se falou assim, o que você quer aprender? Eu falei, dona Neuza, na verdade eu terminei uma faculdade, mas eu preciso me encontrar. Cláudia, faz hotelaria. Entrei na hotelaria. Mais 4 anos. Mais 4 anos. Na hotelaria, eu tinha que fazer residência. Então, nessa residência, eu passei por 16 casas noturnas em São Paulo. Caramba. Lá eu fui recepcionista, Entendeu fui operação, garçonete, tudo. entendeu operação. Entendeu operação. Fui chefe de bar. E como fui chefe de bar, numa competição de bebidas. Como misturar o destilado com açúcar. Eu ganhei a vaga de chefe de bar. Depois, saindo de chefe de bar, fui para redes de hotéis, administrar hotéis. Depois, saindo de lá, fui chefiar a recepção para músicos no Bourbon Street. Então, assim,
Eu tive ótimos professores. E aí, essa bagagem toda você aplicou nesse negócio que era de recuperação de restaurantes, é isso? Ainda tem mais. Com essa bagagem toda, com tudo isso que eu vim aprendendo. Casando, né? Sim, eu venho casando. Aí, naquela época, aí eu entrei como administradora. Eu já estava administrando uma choperia. Entrei lá de caixa. Eu entrei. Porque, como eu falo para você, hoje o meu currículo não é mais impresso que nem as pessoas alguns anos atrás trabalhavam. Hoje é por indicação. O meu currículo, há 16 anos eu não uso currículo. Primeiro eu falo, olha, qual é o teu problema na tua casa? É isso, isso, isso. Te dou 30 dias, eu aumento o teu orçamento e você me paga esse preço. Não é valores. É trabalho. Quando você vende trabalho, você é valorizado. Quando você vende valores, você é só mais um. E o seu trabalho não é persistente. E aí você... Então eu recebi... Aqui, né? Já ficou E não, gente, eu não tô lendo livro nenhum não, né? Caô não. Não é muito livro de autoajuda que eu leio não. Aí o que aconteceu? Fui administrar essa choperia, uma rede de choperia. Dessa rede de choperia durante 2 anos, houve um aviso, sofri o primeiro acidente de carro, fui atropelada. E essa pessoa achou que eu deve estar morrendo, mas não tô aqui, firme e forte. Foi quando eu comecei a me analisar que eu estava trabalhando de forma errada, dando dinheiro para as pessoas erradas. Então, parei, sentei e falei, chega. É engraçado como a gente precisa de uns traumas de vez em quando para enxergar, né? Chega de trabalhar para os outros. E aí, gente, não é uma coisa assim... O meu tempo que eu fiquei desempregada foram 6 horas. Eu não tenho história para te falar assim, eu fiquei sem emprego, eu fiquei sem trabalho. Eu não tenho, foram 6 horas. De lá, eu saí para administrar redes de padarias. Padarias Colmeia, também de alto padrão em São Paulo. Perdi minha mãe. Então eu tive um acidente. O trauma familiar. Tive a perda da minha mãe, que para mim era tudo para mim. E continua sendo, lá em Guariba. E para mim, ver minha mãe em vida, eu tive que pegar um guardanapo de mesa e pedir demissão. Que era exatamente isso. Eu administrava uma padaria, uma rede de padaria com 5 sócios que não sabiam o que era trabalhar. Eu tive que ensinar eles a trabalhar em 2 horas. E de lá, eu fui ver minha mãe. 2 dias depois, eu me despedi da minha mãe. Nesses 2 dias depois, eu já estava projetando a sopa de cebola da CEAGESP. Então, eu fiquei à frente da sopa de cebola da CEAGESP em 2012. Hoje é o que é, porque nós passamos aquela informação. O que é a sopa de cebola? A sopa da CEAGESP é a mais famosa de São Paulo. É turístico. Não conheço. Turístico. E ela se tornou turística conosco. Como foi isso? Foi quando agora entra a Cláudia, que é a Cláudia de hoje. Nós chegamos na CEAGESP, recebemos essa informação de que a gente poderia montar, juntamente o Piero, o pessoal, o seu Radesca, do Bourbon, que montaria assim, um café turístico na torre do relógio da CEAGESP. Com muito estudo, levou-se 3 meses, não se comportava a cisterna debaixo daquele relógio 100 pessoas. E a projeção era de ter muito mais rotatividade de pessoas. Então a gente parou, abortou. Só que aí veio a ideia, o que vocês não fazem a sopa de cebola daqui? Aí eu falei assim, oi? Falei, Pedro, vamos sentar. Sentei, fiz uma conta, falei, vamos fazer. Como a gente não tem ninguém? Falei, não. Eu cuido do operacional e você cuida do administrativo. Aí, então, assim, fechou. Nós montamos em um banco desativado o restaurante que é lá hoje. Eu treinei 54 pessoas em uma semana. E tudo isso é uma escola, né? Tudo isso é uma escola. Em uma semana. E nenhum deles, durante 4 meses de evento, o Festival de Sopa de 2012, nenhum me deu cano.
todos foram até o final. E pagando por semana. Trabalhava a semana inteira, eu pagava. Até que se crescem os olhos de quem está por fora. Exato. Nós perdemos essa Conceição, que hoje é do Ratinho, grande apresentador, sentado assim na mesa. Por isso que eu falo, quando você tem sonho e você acredita muito nele, não abra a informação. Informação. Naquela época, meu sócio e meu relacionamento na época achavam que era tudo. Não, mostrou tudo. Eu falando, não, eu mostrou tudo. Conta cebolas, eu tenho tudo isso na minha casa. Conto isso, conto aquilo, conto aquilo. Deu a receita Foi. Deu a receita. Deu a receita, o Ratinho foi lá, e eu não tenho vergonha de falar não. Ele sim cobriu, foi lá, deu meio 1 milhão e queria que a gente cobrisse a oferta. E não dava pra cobrir. Isso eu tô te contando uma história de 2013. Mas assim, a concessão. Mas quem sabe gerar riqueza e quem sabe fazer negócio, isso não é um tombo. Não. Isso é uma oportunidade. Mas o que aconteceu? Com essa concessão, você ficaria invicto para fazer todo ano o Festival de Sopa. Você fazia o Festival de Sopa, nós já íamos fazer o Festival da Primavera, que é do Camarão. Faz rodízio. Todo esse eventos que nós projetamos em papel, quando abriu, hoje é eles que fazem. E estão lá até hoje. E aí quando vocês perderam a concessão, você começou a fazer esse trabalho de gestão. Isso. Aí eu fui fazer gestão em casas noturnas. Casas noturnas eu falo casas dançantes. Aí eu fui para os AIS, também com problemas de financeiro. Aí eu fui para lá, tem esse mesmo prazo, 30 dias, aumentou. Fiquei 3 anos trabalhando com eles. Aí 3 anos lá, fui para... Na época ainda existia bingo. E esse pessoal tinha bingo. Falou, Cláudia, e aí? Falei, olha, fecha, porque vocês vão perder dinheiro. Tinham bares... Tem coisas, informações que a gente não abre, porque é um grupo fechado, né? Depois de lá, como surgiu a parte do empreender? Numa rede de café. Sentado, assim, tomando café. Os melhores papos. São. E eu falo que eu não desperdiço nenhum café quando ele é convidado. E aí, eu acho que fica uma dica para o empresário, porque a gente conversou essa semana como é complicado o vazio de uma agenda cheia, né? Sim. Uma agenda cheia, às vezes, ela é vazia, porque ela te deixa sem oportunidade para tomar um café com um amigo, ela te deixa sem chance de você tomar um chopp, de repente, com o empresário que está te chamando, e aí você para de ouvir, você para de pensar, e você entra numa rotina do seu dia a dia e você não cresce. Às vezes, o que faz a gente evoluir é justamente a pausa. Sim. A pausa, ouvir alguém, né? E aí você Aí você chegou na região. Também, né? E aí você chegou na região, Cheguei na região através de um restaurante quebrando em Jundiaí. Sim. E ele quebrou, fechou. E aí Itupeva veio por tabela. Foi. E Itupeva estava aqui pertinho, né? Tava aqui pertinho, vamos vamos dar lá. uma volta ali para conhecer. Vamos lá, foi assim. E aí, eu vou contar a história de como a Itupeva me abraçou, que foi muito legal. E aí conta então pra gente como foi a ideia do paisado do seu negócio hoje. Do negócio de hoje, foi bem assim, gente. Tava nesse restaurante. Aí o Tuca, hoje não está mais com a gente, ele é o padrinho de toda essa história, convidou eu e o Piero pra gente vir conhecer esse restaurante, se eu poderia trabalhar nesse restaurante. Só que a estrutura montada, com equipe, eu era uma funcionária, uma pessoa muito cara para projetar. Quando você traz uma pessoa com um certo patamar, você precisa explicar o que eu vou te entregar, o que você vai me entregar. Ele estava começando. Então, sou muito sincera, ainda mais amigo. Não era momento. Não. Falei, amigo, e quando eu vejo que sócios eu não entro. Dá problema. Dá. E eu já tinha dado prazo. Não aguentou 1 ano. Ficou 10 meses. Só que foi muito triste, porque é uma casa que eles montaram com muito amor, em uma projeção grega, sabe? Uma comida saborosa, que foi no hangar daí de Jundiaí. E aí, não sei se vocês do aeroporto? Sim. Eu não conheci, não. Era muito bonito. Aí ficou 10 meses. E aí, nesse dia, a gente conversando, ele falou, Cláudia, eu vou te levar para conhecer a Hofer. Eu falei, vamos lá. Quando eu entrei, gente, no portal da cidade, não é porque a gente está aqui conversando, mas eu falo assim, quando você tem uma história para ser construída, a cidade te abraça, as pessoas te abraçam, você sente a energia.
Eu entrei, parei no Queijo de Itupeva, que não tinha o Café Colonial ainda. Nós paramos o carro. Eu passei na frente, que hoje é o Paisá, era só uma casa. E falei pro Tuque e pro Piero, nós vamos montar um restaurante aqui. Cláudia, você é doida? Eu falei, não, nós vamos montar um restaurante aqui. No mesma hora, nós entramos na Hofer, eu cheguei, que sou folgada mesmo, que disse que a gente pega as melhores ideias assim. Falei, eu quero falar com o dono da porra toda, com todo respeito. Você já tava comendo queijinho comprado na mercearia? Eu tava com queijo. Aí o Ernesto, o que você deram pra essa mulher beber? Eu falei assim, por enquanto nada, mas eu vou montar um restaurante ali na tua casa. Você é doida? Eu falei, não. Eu vou montar um restaurante na sua casa. Levou 45 dias. Ele levou, já tinha vindo com arquiteto, já tinha vindo com croquis, com desenho, tudo. 45 dias depois, ele na Alemanha, ele me mandou o contrato em São Paulo. Que legal. E aí a ideia de negócio que Esse você é Paisá. teve... É o Paisá. Mas a ideia de negócio que você teve lá no início é o que se mantém até hoje ou era Se uma mantém coisa? até hoje. Que Quantos é o anos já, Paisá. Cláudio? 9 anos. 9 anos já. 9 anos. E como que foi o desafio de, numa cidade que, em teoria, estava te abraçando, mas você não conhecia poucas pessoas ainda e tal, como que foi esse desafio de trazer o seu olhar de São Paulo, e do povo de São Paulo, e da estrutura de São Paulo, e tentar aplicar isso em Itupeva? Primeiro que eu passei muito calor. Gente, eu cheguei aqui, sério, eu tenho foto, cheguei toda engomadinha, né, porque a gente tem muita essa coisa assim... É que a mente, mentalmente, você não pode mostrar, isso já é uma ideia, viu, gente? Uma tática, que você sabe mais que uma pessoa que está te abraçando. Exato. Você não sabe nada, Leis mesmo do- tendo uma bagagem. Leis do poder. É isso. Mesmo tendo a bagagem que eu tenho, É a verdade. dificilmente eu falo para as pessoas quem eu sou hoje. Sim. O cliente está na minha casa, eu estou de uniforme. O cliente está comendo, eu estou limpando o banheiro, eu estou no bar, eu estou na cozinha, eu estou atendendo ele. Não porque eu falo assim, mas não. Eu sou parte da minha equipe. Quem é meu patrão é meu cliente. Quem paga minhas contas é o meu cliente. E essa matemática eu não aprendi agora com vivência de coach, com vivência de psicologia. Não, gente, essa conta já é lá atrás. Quando eu Mas é pra quem ensinei muitos construiu, né, donos. Cal? Pra quem construiu o negócio, assim, É isso. né? Eu não sei, não sou contra coach. Gente, isso é trabalho psicológico. Psicologia eu fiz lá atrás. Como entrou a psicologia? Quando você faz hotelaria, na nossa época, hoje não. Era exigido que você fizesse 1 ano de psicologia comportamental. Ou seja, como você trabalha com pessoas, você precisaria se reciclar na psicologia comportamental. Então, hoje eu sei, olhando nos seus olhos, quem é você como ser humano. Sim. Nossa, que decepção. Eu sei de você como ser humano. Caraca. Eu sei quem é o estrategista e quem é o pagador. Eu sei quem é que segura a ponta de um do outro. Mas isso foram o quê? Estudo lá atrás. Lá atrás. Hoje, quando há alguns anos, eu ouvi as pessoas falar para mim, Cláudia, você tem que estar engomadinha na tua casa. Seu público não tem que ver você de uniforme. O teu público não tem que ver você limpando o chão. Eu perdi a amizade com essas pessoas. É. Mas é um outro... É uma outra estrutura, acho que uma outra vivência, né? Sim. E tem muita gente que não... Às vezes tem uma visão do passado e ela não abandona, né? Não. Talvez isso lá atrás funcionasse. E talvez para um outro tipo de perfil de público, mas eu acho que faz todo sentido quando você está com um negócio Sim. teu, né? E aí, como que foi essa transição em Itupeva? Começar a conhecer a cidade, começar a conhecer as pessoas. Hoje você é presidente do Contour. Sim. Então, conta essa trajetória do restaurante até você chegar num patamar mais político também. Vamos lá. Então, olha, do restaurante nós projetamos, primeiro que a cidade nos ensinou que não era só petisco, a cidade tinha carência. Nós montamos o Paisá para petisco, para abrir sábado e domingo. Tá. A cidade mostrou pra gente que não, que ela era carente, tinha que ser todos os dias. Nós tínhamos uma equipe de 52 pessoas quando a gente inaugurou o Paisá. Cara, O Paisá foi inaugurado no dia 25 de novembro de 2015. 52 pessoas. 52 pessoas. Vocês têm quantas posições lá? De cadeiras, de mesa? Não, hoje grande? nós diminuímos bastante diminuiu. coisa. Abriu. Nós temos 363 metros quadrados. Tá, bom,
gigante. Entendeu? Então, diminuímos. Tinha 11 pessoas na cozinha, eram 2 turnos, Cara, que é aquilo. A cidade ensinou a gente. Uhum. De que forma ensinou? Ela era carente. A carência não era só do atendimento, não só da comida. Hoje eu falo para você carência de atendimento. Mas o meu atendimento me trouxe muito caro de fora. Sim, Meu atendimento veio de São Paulo. é caro. Minha equipe veio de São Paulo. Que era já o pessoal de confiança. É isso. E você acha que é mais barato do que treinar uma pessoa daqui? Trazer de lá? Pronta? Sim, É mais barato. Né? sim. E falo com muita convicção. São Paulo para atendimento é outro nível, né? Mas tá se Tá igualando, mudando, tá né? se igualando É, ao que está acontecendo hoje, Sim. porque eu falo assim, uma coisa bem clara para você. Quando eu fui mal atendida num restaurante que é considerado A, eu não posso mais falar mal da minha equipe. Sim. Nós tínhamos muita bagagem disso. Se o A leva você como um tapete vermelho, que é outro tratamento, vocês sabem, né? A gente, mas quando você vê que eles também têm essas pecas, a gente não pode mais criticar o nosso trabalho. É verdade. Então hoje eu não me esforço. Hoje a minha equipe trabalha para satisfazer o nosso público. Sim. Se sair alguma coisa divergente, eu vou lá, peço desculpa e mostro para eles que a realidade do paisá não é aquela. Até mesmo porque nós lidamos com seres humanos, né? Sim. Aí não é robô, Não. A gente tenta padronizar serviço, atendimento, a gente faz o possível para criar uma rotina, mas a gente tem a variação do ser humano. Você tem uma padronização de atendimento perfeito, né? É difícil porque... É porque não tem mais o não atendimento tem um que padrão, era né? de 10 anos atrás. É. Nós não temos mais essa equipe. Ah, Cláudio, mas por quê? Muitos se aposentaram, É verdade. E hoje o pessoal, muitos montaram o seu próprio negócio. e o jovem ele é mais imediatista, né? Sim. E- Ele quer trabalhar enquanto tá dando dinheiro. Exatamente. É. E você trocou num ponto que é a carência da cidade em relação a algumas coisas, né? E essa temporada de negócios e turismo. Hoje você com a visão mais macro, comandando Sim. aí também o comércio e o turismo, o que você enxerga por que as pessoas não enxergam tanto potencial, por exemplo, na nossa região, Jundiaí, Itupeva, Cabreúva, por que o pessoal daqui não consegue enxergar que tem ponto turístico, que tem bastante lugar para visitar? Por que você acha que isso acontece? Isso eu vou ser bem clara e bem direta, tá? Porque isso é o que eu vejo É falta de e eu passo por isso. Não é só cultura, não é cultural. O meu público, olhando nos olhos de vocês, meu maior público é São Paulo. Aí você fala, mas por que, Cláudia? Todo o pessoal Porque- que passou aqui, Quer passou verde, né? Quer ver árvore, quer É sair isso. do meio da Eles selva querem sair central. da correria, eles querem sair daquela coisa que é o manual. Ah, uma água, É. que é assim que põe. Aqui não. Seja bem-vindo. Boa São tarde, quantas pessoas? tudo bem? É. é uma... Posso servir água para o senhor, para a senhora? Mas, Essa é a diferença. mal comparando é quando que a é gente o que vai para eles Minas. querem. Quando a gente vai para Minas, né, eu sou mineiro. Quando eu vou para Minas, eu sinto uma baita diferença no tratamento. Mesmo acostumado com a nossa região, você vai lá, parece que eles têm uma alegria gigante de você Uma estar lá. gratidão imensa. É né? isso. Então você se sente acolhido. Então você acha que o pessoal de São Paulo vem muito para a nossa região Vem, Por conta disso. por causa desse acolhimento? sim. E esse acolhimento não é uma coisa que a própria região enxerga. Não, e se tornou mais caro hoje nossa região. Eu falo Jundiaí, falo Louveira, falo Itupeva. Esse meio que está hoje em evidência está muito mais valorizado, porque a cidade hoje se tornou um lugar gostoso para se morar. E começou o quê? O padrão subir. Não, o que está surgindo de condomínios em Itupeva é gigante, Ficar né? um atrás do outro. Um E atrás dá do dó. outro. Dá dó porque você não vê mais tanto verde. É. Você só vê assim os donos de terras loteando. Derrubando a árvore para lutear. Na frente do paisá mesmo, era o meu fornecedor de tomate, de berinjela, de abobrinha. É bom que dava para correr, né? Assim, Fechado. acabou, vamos. Acabou o tomate. Vamos lá. É assim. Aí ele foi lá, Fechou aí com Cláudio, a nossa vamos prisão. lotear. Eu falei, vocês estão de brincadeira, sério. Hoje virou o condomínio Japão, que agora estão já começando a construir, já vendeu tudo. E aí você me pergunta qual é o público que eu vou ter na porta da minha casa? Sim. Paulista. É, exatamente. E aí, nessa posição que você está hoje, conta primeiro como que você chegou nela, tá? E qual o desafio que você encontra para movimentar turismo, movimentar comércio, para você trazer o empresário da região para de repente fortalecer isso aqui? Cultura. Cultura. Por mais que a gente tenha a cultura do interior,
Eu sou do interior, eu nasci na terra, eu cresci na terra, mas eu aprendi a informação, a ideia na capital. Da capital você tem que trazer para o interior não só a ideia, mas a cultura. O que é o cultural? Se eu tenho um restaurante fazenda, hoje ele virou uma vila turística, por muitas conversas paralelas entre o poder público. Por esse motivo que eu cheguei no poder público. Faz quem faz, obedece quem recebe ordem. Do poder público, ele passou a informação para hoje os empresários, que a cidade começou a ficar mais visionária. Mas é diferente você falar para uma pessoa que está na cidade há 50 anos. Hoje... Ainda tem uma visão antiga. Tem. Hoje, tem algumas empresas de donos que nasceram lá, fez um café colonial. Existe muita concorrência? Existe. Se você perguntar para mim, Cláudia, você tem concorrência? Não, eu tenho parceiros. E é esse olhar que tem que ter mesmo. É isso. Essa é a diferença. Enquanto as pessoas estiverem vendo você como concorrente, ele está perdendo a maior parte do trabalho dele, que é fazer o diferente. Eu faço o diferencial. Cláudio, e nesse meio tempo ainda teve um desafio particular seu, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Essa história. Não, e nesse pouquinho eu falo da pandemia. Gente, pandemia. Foi terrível. Nossa. Quem passou pela pandemia e está aberto, pode levantar o troféu e falar assim: olha, sou vencedor. Superei. Porque a maior faculdade foi da pandemia. Se você me perguntar qual eu tive. Tinha recém-casado. Tava lá em lua de mel. 15 dias de um evento pra Itália. Esse você não perdeu na mudança, né? Não, esse eu te falar pra ele assim, ó. Temos que voltar agora. Cara, eu tenho muita história, sério. Aí ele assim, você é doida? Eu falei, não, eu preciso cancelar o evento que era um festival italiano. Uhum. Aí ele, como assim, Cláudio? Sim, não vai voltar. Eu, Cláudio, como você tá falando? Era 21 de abril. Eu falei, sim, não vai voltar. No dia 16 de março, eu fiz um vídeo falando que eu estava suspendendo lá em Balneário Camboriú. Eu sentada tomando café, falei para ele, segura o celular. Gente, olha, estamos suspendendo em prol da Itália, nós não vamos ter mais um evento. Pronto, mandei a minha pessoal de marketing postar. Suspendemos. Dia 17, começou a se falar. Vai fechar aquilo, tá fechando as fronteiras, tá fechando... Arruma suas coisas. Como assim? Então, nós temos que voltar. Eu resolvo a minha vida lá. Aqui não. No dia 18, fechou. Aeroporto de Navegantes. Uhum. Não tinha... Eu peguei exatamente o último voo. 6 horas, 6h30 da manhã. A gente passou a noite. Saímos 10 horas da noite, no dia 17. No dia 18, eu falei, se cancelar, nós vamos para a rodoviária. Como assim, Cláudio? A gente precisa sair daqui. Nós chegamos dia 18 em Itupeva, São Paulo. Praticamente São Paulo já estava fechado. Sim. Itupeva fechou dia 20, que já era a ordem do governo, dia 18 fechar tudo. Mas Itupeva conseguiu fechar dia 20. Cheguei, com a mala no carro, chamei minha equipe, falei, plano B. Como assim, Cláudio? Falei, só vamos suspender o serviço do salão. Vai ficar eu, a minha cozinheira e o meu pizzaiolo. Só delivery. Como assim, Cláudio? Assim, só vão ficar o delivery. Ficar todo mundo em casa. Nesse percurso, eu entregava os pratos para o meu cliente. Até eu sentir como era. Eu era a única pessoa que entrava nos condomínios que... Enfim. E aí, quando eu comecei a trazer meu motoboy, eu tive que mostrar para ele. Falei assim, você vai fazer todo o ritual. Eu não quero saber se você está com pressa, se você quer ganhar. Não. Você quer trabalhar comigo, tem que trabalhar dessa forma. Se tiver 2 entregas, você vai para uma, eu vou para outra. Era assim. Tinha dia que eu tinha 1 entrega, tinha dia que eu tinha 2, tinha dia que eu tinha 3, tinha dias que eu tinha 50. Ah, Cláudio, você tava... Não. Eu tinha que mostrar o mesmo trabalho que eu comecei com o primeiro. Claro. Meu pizzaiolo era de São Paulo. Eu levava ele todas as noites. Para ele não ter contato em ônibus, para ele não ter contato, para ele não pegar Covid. Eu não peguei. Minha cozinheira não pegou. Meus vestiários, tive que transmitir ele informação de dormitório.
Tive que captar cama e falei pra ela, você vai ficar aqui. Quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo ela ia pra casa dela. E não saía de casa pra não contrair. Por quê? Eu falei pra ela, eu tinha como me manter. Eu tinha como pagar as contas. Eu tinha como me alimentar os meus filhos. Eles não. Se eu quebrasse, eram 11 famílias que iam passar necessidade. Era por essas 11 famílias que eu abria de quinta a domingo, eu, meu pizzaiolo e a minha cozinheira durante 7 meses. Até chegar a 3 motoboys. E todos eles, mesmo ritual. E aí quando foi liberando a pandemia, foi evoluindo, foi voltando ao normal, como que foi essa retomada para você? Eu tive mais faturamentos, não sendo hipócrita. O que eu não tive quando eu inaugurei a minha casa. Faturou mais. Aí você fala, mas por quê, Cláudio? Porque as pessoas queriam... A experiência. É a experiência. As pessoas queriam coisas que eram fora. Principalmente pessoas Eles não de São queriam Paulo. coisa fechado. Porque fechado eles já estavam. Sim. Então eu tinha que me reinventar, assim. E ao se reinventar, você tem que se reinventar certeiro. Você não podia errar. Já que é pra Eu falei, mexer, não, vou não mexer vou certo. construir, não vou fazer nada. Vamos jogar as mesas tudo lá pra fora. Colocávamos as mesas lá fora. O deck só ficava 5 mesas. Eu tenho um deck que senta 100 pessoas. Só sentavam 3 mesas no máximo, 2 mesas dentro, uma mesa transpassada Tudo do longe corredor, do outro. tudo longe do outro, máscara, pessoal, tudo ritual nós mantemos até o fim, até a liberação. Mas aí foi onde você ganhou o nome, Foi. onde você ganhou o pessoal começou Ganhei respeito. ganhou respeito, autoridade no assunto Isso. para esse público, né? E aí você foi para um lado, como que foi a chegada na prefeitura? A chegada na prefeitura é porque é aquele ditado. Dá o cargo para quem gosta de trabalhar e não para quem gosta só de ter status. Não é só as linhas do Não, currículo. não. Quando me convidaram para ser parte do Contura, eu já era, por ser um CNPJ. Só que eu ia nas reuniões, juntamente com a Camila do Apiário, ela era Camila. presidente, e eu, a vice dela. Então, Cláudia, você pode ir? Posso, pode ir? Pode. Ela engravidou. Falou, Cláudia, eu não consigo mais, ainda estava no processo de pandemia, nós fazíamos reunião online para não perder o leque. Eu falei, não, Camila, eu assumo. Então, eu assumi a cadeira de vice para dar continuidade no mandato dela. Depois foi por votação, só que foi unânime a votação. Cláudia, a gente quer você. Só que no meu discurso eu falei, gente, eu sozinha não faço nada. Se eu não tiver todos vocês engatilhados com o mesmo propósito que o meu, eu posso fazer tudo para dar certo. Mas se vocês não tiverem engajado, não vai para frente. Tá, e como que é lidar? Porque assim, uma coisa é você lidar com o teu colaborador, a pessoa que você contratou, a pessoa que ali tem um compromisso contigo, e até mesmo porque você paga ele, então é fácil de você cobrar. Quando você vai para um órgão, né, para um conselho, para uma presidência de algo que é mais público, você lida com um empresário que não é o teu. Não. Como você conseguiu o engajamento de um público do qual ele não deve nada para você? Minha história. É O não cruzar os braços. a tua credibilidade. Isso. E até hoje. E tem resistência? Alguns têm resistência? Não. Não? Não. Se eu ligar agora e falar, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Não, Cláudio, tô indo. Legal. E o que você acha que é carente na nossa região ainda? Acho que é o nosso atendimento aí. Entendimento. Mas você sabe, não, é bom você Falo tocar muito porque sobre isso. É o nosso atendimento. na temporada de aí, Por mais maravilhoso que seja, por mais que a minha casa é recepcionada assim como eu sou, eu tenho mais 22 pessoas trabalhando. Será que as outras 22 vão atender da mesma forma? é difícil replicar. Quando eu entro no salão, é nítido as pessoas me diferenciadas dos demais, mesmo eu de uniforme. Quando a gente fez a primeira temporada aqui com o pessoal de Jundiaí, uma das coisas que eles falaram é a dificuldade de mão de obra. Sim. Porque é muito rotativo, as pessoas não param, e essa substituição, ela vai perdendo um pouquinho do padrão, né? Isso. Então você acha que uma carência nossa é de mão de obra? Mão de obra. A mão de obra acho que é um problema. A gente tem, eu tenho um restaurante. É A gente tem geral. um grupo gigante aqui, tem 160 pessoas aqui, donas de restaurante aqui de Jundiaí, que tem um grupo. Todos eles falam a mesma coisa. Então assim, as pessoas não estão comprometidas mais. O que elas querem? Trabalhar de freela, Sim.
elas não querem registro em carteira, e aí você fica na mão, né? Muitas vezes a gente tem um problema, porque você quer registrar, a pessoa não quer. E ela fala, não, só quero fazer um bico, e de repente você recebe o processo. Cara, É exatamente isso. Eles ganham muito mais, é muito mais fácil eles ganharem contra eles a gente. estão muito atrás de benefícios sociais. Eu falo pra você, olhando nos seus olhos, com 21 anos que eu tô na área de restaurante, eu vim sofrer trabalhista aqui. Eu trabalhei 5 meses com uma equipe grande, com menor salário semanal, isso eu tô te falando de 2012. Era R$900. O menor por semana. Porque esse evento era assim, em um dia você faturava R$500 mil vendendo sopa. Cláudio, você acha que falta um pouquinho mais Tô te falando porque é por esse motivo que a gente não pegou a concessão. Porque assim se cresce muitos olhos. Sim. E quando você fica muito evidente, as pessoas acham que você tá milionário. Mas não é. Só que as pessoas não pensam. Você compra muita coisa. A gente comprava muita sopa, muita cebola. Era tudo muito. Não era coisa assim. Cheguei a comprar um caminhão de cebola. E 20 pessoas na cozinha limpando. 20 pessoas. Era 5 para lavar, 5 para fazer preparação e um único chefe. Isso tudo manual, né? Tudo Porque a gente manual. tinha máquina. Tudo manual. Hoje tem máquinas, Louça, né? Tem um monte de louça. Eu tô te falando porque assim, a casa lotada. Eu ia pra fila com bandeja, dando sopa quente para as pessoas não desistirem para ir embora. Que é isso? Sim. Você precisa ter isso. Se você falar assim para mim, Cláudia, hoje se você pegar uma pessoa e treinar ele, eu vou saber. Tô te falando porque eu fiz isso em Itupeva. Eu recebi 100 currículos de caixa quando eu cheguei em Itupeva para reciclar a equipe. Eu contratei minha equipe em agosto. Eu fui abrir o Paisá em novembro. Para dar tempo de treinar, capacitar, manter um olhar ali. Assim. Caixa que eu falei, olha, você leva jeito para bar, você topa? Porque eu não preciso de um caixa sentado. Assim como fizeram com você lá atrás. É isso. Entendeu? Porque alguém lá atrás falou assim, viu, você tá na posição errada. Você é bom com o público, o que você tá fazendo aqui? Mas sabe então, você, na verdade, eu acho que assim, o que eu vejo é que as pessoas elas têm meio que preconceito de trabalhar como garçonete, como garçom. Eu falo no meu caso, né? Eu já tive pessoas lá que passaram, amigos meus, a esposa, por exemplo, desempregada, procurando um emprego, porque ela era psicóloga. Eu falei, cara, de vez em quando... E ele tá assim, apertado. E assim, eu falei, cara, de vez em quando eu contrato aqui, eu chamo uns freelancers, né? Trabalhar para nós. Ah, não, mas minha esposa de garçonete. Orgulho. Então, assim, eu acho que, a pessoa que ela topa fazer um freela, trabalhar aqui, primeiro, ela vai trabalhar com o público, ela vai aprender uma nova profissão, né? Você fica... E assim, eu falo que o garçonete não é garçonete, é vendedor. É isso. Não é um garçom, é um vendedor. É o eu cara continuei aqui, né? Fazendo a minha área de lá de trás, de 2005, quando eu me formei em administração, eu era vendedora. Mas era porque eu trabalhava numa sala de 4 paredes. Sim. Recebia R$450 naquela época, que era muito dinheiro. Eu pagava aluguel, continuava estudando e pagava escolinha particular para minha filha. Hoje, R$400, o pessoal fala assim, pô, não dá nada. Vai no mercado, é uma sacola, 2 sacolinhas. Não, nem isso. Eu vou na Love Depende do que você pegar, né? Eu vou na Love Group com R$400 como um lanche. Aí hoje, depois de muito trabalho, aí você fala assim, Cláudio, teve desafios. Teve gente que olhou pra minha cara e que falava pra mim assim, que eu não ia aguentar 1 ano. Teve uma separação do meu sócio, me deixou com muita conta. Mais uma vez, como eu sempre falo pra vocês, a minha fé não é só porque eu fiquei doente ou porque o meu corpo ficou doente. Quando o meu sócio saiu, me deixou com 350 mil de dívida, porque eu trabalhava aqui em Itupeva e continuei com o meu escritório em São Paulo. Eu parei de trabalhar em São Paulo quando eu bati mais uma vez o carro, 115 por hora, vindo pra cá. Por isso eu tenho avisos. Viu, você... Eu tenho avisos. Você é gato, tá perdendo vida, viu? Porque, ó, pela sua história aí... A quarta agora. Já usei quarta, Caraca! Nossa, Pedro. 7 vidas. Mas foi assim mesmo. Eu vindo dos AIS, porque eles estavam com problema novamente. Ele pediu pra mim ir treinar o gerente dele.
É uma casa que cabe 700 pessoas, uma casa noturna. E aí, falou, você pode vir fazer um trabalho? Eu falei, claro. Eu trabalhava aqui, saía daqui e ia pra lá, porque lá era só à noite. Aí eu liguei pro meu antigo relacionamento, falei assim, ó, vamos conversando, porque me deu sono. Porque há momentos que você volta um degrau pra se fortalecer e não pula um degrau. Chegou um momento que não tinha conta para pagar, não tinha dinheiro para pagar a equipe, não tinha dinheiro para fazer. Alguma coisa estava errada. É. Então eu voltei a trabalhar. Com o que eu ganhava lá, eu pagava a minha equipe. Fiz isso durante 2 meses. Quem que faz isso, né? Quem que faz isso? Empreendedor só. É só um empreendedor, né? É só... As pessoas acham que empreender é só... Eu ensinei as pessoas numa palestra, falaram assim, Cláudia, mas se eu vender uma água, eu consigo ser empreendedor? Sim. Só que hoje, empreendedor de muito peso contrata 10 e fala para eles venderem a água. Ele já está ganhando em cima deles e pagando um salário de R$2.000 com CLT. Ah, mas como é que você sabe? Você amor, qual a escola que você está estudando? Exato. Então é isso. Às vezes a gente aprende com a vida. E a vida ensina a gente, ela dá sinal e mostra pra gente a todo momento. E o meu sinal foi esse. Só que tem muita gente que não consegue ter o olhar para conseguir captar essa informação. Ou às vezes se cega de propósito, porque não quer acreditar que aquilo é um sinal. Mas é isso. E eu vi, quando eu sofri o acidente, vindo de São Paulo, no quilômetro 49, bati no guarda-reio e voltei. Falei, não vou parar. Sangue quente, fui direto, aí cheguei acordou, na garagem da minha casa, encostei bem na traseira. Aí acordou, falei, você tá bem? Eu falei, agora estou bem. O conserto que vai pagar é você. Vamos lá. Uma semana depois a gente se separou. Caiu da mudança de novo. Caiu da mudança. Viu? Aí eu salvei o negócio em vez do casamento. O casamento já estava fracassado, eu salvei o negócio. É isso que hoje eu sou dona da minha casa sozinha, tem 6 anos. Mas não tem aquela questão que é feliz no jogo, sorte no amor? É isso. E vice-versa? Tive que pôr no peso. O que eu salvaria, o casamento ou o negócio? O negócio com dívida, só fiquei sabendo depois da batida. E se você não toma decisão, você perde os dois. Isso. E aí eu preferi salvar o negócio e tô com o negócio até hoje. Não parece, Cláudio, mas a gente tá com 52 minutos aqui conversando. Caramba, gente, olha, o papo é gostoso. É demais. É rápido, né? E aí, só voltando ali na questão do turismo, na questão da nossa região, como que você acha que a gente pode se unir mais? Falta divulgação? O que você acha que a gente precisa fazer, ou que o empresariado precisa fazer, para que não só São Paulo enxergue a gente como um destino, mas que a própria população possa também caminhar para isso? Aí eu vou te falar o que eu falo para aqueles que me chamam para uma roda de café. Pararmos de vermos como concorrente, e sim como parceiros. Se a minha água acabar, fulano, você tem uma água aí? Tá, quanto você tá pagando? Tá, eu vou te mandar aí, 10 caixas. Isso eu consigo fazer com alguns parceiros em Itupeva. Tô te falando porque teve lenha, que meu amigo que vende pizza faltou, ele foi lá na minha casa, buscou. Como teve farinha, foi na minha casa, buscou. Assim como faltou a minha água, meu vizinho mandou um carro-pipa para abastecer. É isso. Quando a gente vê que essa cadeia não é uma cadeia de escolha, é uma cadeia que a gente consegue associar e ajudar. Quem vai ser a benfeitoria vai ser para quem? Para o nosso público. A gente tem público de tudo. E outra coisa, se a gente fortalece a cidade, se as pessoas começam a conhecer mais Jundiaí, mais Itupeva, mais todas as cidades, esse fluxo ajuda a todos. Sim. Porque a pessoa não vai passar só num lugar. Né? Se a pessoa vem e entende que é mais que um final de semana, ajuda a hotelaria. Sim. Então, dá para ir para Jundiaí, dá para ir para a região, porque eu consigo ter roteiro para criança, roteiro para bebida, roteiro para diversão, roteiro gastronômico. E se tem essas pessoas aqui, ajuda todo mundo. Agora, quando eu encaro o meu negócio sozinho, é duro. Mas eu acho, Cláudio, não sei se você concorda comigo, eu vejo que, por exemplo, essa galera que é mais resistente a esse tipo de coisa, porque tudo que você está falando aqui, eu também como dono de restaurante, eu também sei. A gente tem grupos no WhatsApp de hamburgueria, e, né, que o pessoal, acabou minha embalagem. Alguém tem
Tem, cara, vem aqui, passa aqui, ou manda o motoboy vir buscar. Acabou meu pão, você me salva? Claro, a gente é parceiro. E eu sinto aqui que quem são as pessoas que são mais resistentes são os dinossauros, por exemplo. São os caras mais antigos, que é tipo táxi brigando com o Uber. É isso mesmo. Não é? É porque assim, a gente é amigo, a gente não é concorrente, a gente não é inimigo. A gente é concorrente, mas o cliente ele vai vir na minha casa, ele vai na sua também. Né? Mas sabe qual é o Porque complicado? você não quer que ele coma só a pizza da Paisagem. Não tem outro concorrente também? Ele enjoa. Como o meu pizzaiolo. Você o pizzaiolo mesmo, né? sofreu um derrame, ele tá afastado. Desde então, eu fiquei 1 ano tentando acertar no pizzaiolo. Teve final de semana que eu tive que ligar, o meu cliente ligou. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso atender você hoje. Cláudio, qual é a pizzaria que você pode me indicar que tem a qualidade do Paisá? Eu indiquei. Falando de tal, né? Era assim. Mas eu nunca menti pro meu cliente. Né? A história do que o seu forno tá quebrado, que o seu forno tá não sei o quê. Cara, ele já cansou de ouvir isso. Quanto mais claras as intenções, mais saudáveis as relações. Sim. Então, quanto mais claro e transparente a gente for, tudo bem. Pode ser que tenha uma rusga ali, pode ser que tenha uma má impressão ali, mas aquilo é de verdade. Aquilo Se eu solidifica. postar hoje, minha casa está ao ponto de fechar, eu preciso de público. Minha casa lota. Como amanhã. Estou com uma casa de 363 metros, que será 250 metros utilizada para público. Parte da renda será destinada para uma instituição que abraçou uma causa que há 7 anos elas já fazem. Há 7 anos eu faço para elas. Então, o que isso me faz? Não é que exemplo maior é que evento social não te traz dinheiro, mas te traz visibilidade. E credibilidade. E te fortalece dentro da cidade. Total. Então, se você me perguntar como eu me fortaleci dentro da cidade, assim, respeitando ela primeiro. Cláudio, pra gente fechar, papo rico, acho que a gente poderia ficar aqui umas 2 horas. Tem mais assunto aí. Depois a Natiele abre um vinho pra gente, abre uma cerveja pra gente, ficaria a noite inteira aqui conversando. Mas a gente sempre, na reta final, a gente sempre pede pro empresário que vem aqui, porque a gente também é referência, né? Muita gente escutando a nossa história, escutando o que a gente passou, e pode estar pensando, pô, saio do CLT ou não saio dessa rotina ou não, abandono o relacionamento ou não. A nossa palavra tem poder. Então, para essa pessoa que está pensando em empreender, que está faltando aquela coragem, por que você incentiva uma pessoa a se tornar PJ, a se tornar empreendedor? Acreditar no sonho dela é o primeiro passo. E estudar aquilo que ela quer fazer. Ou ele. Eu falo no sentido assim, eu quero abrir uma loja no meu bairro. É possível? É. Mas você precisa entender o que o seu bairro usa e o que ele compraria com você. Exato. Porque o seu vizinho pode não ir na tua casa comprar. Pode não. Aí você pergunta, mas por que meu vizinho não pode ir? Porque eu vi. Por aí, fatores. É isso. Legal. Cláudio, foi um prazer conhecer você presencialmente. A gente tinha conversado só online. História rica, história linda. Agradeço de ter aceito o nosso convite. Para quem quiser, né, o espaço aí, onde fica o teu espaço, para quem não conhece ainda. O Paisá hoje fica na renomada Vila Turística. Há 2 anos ela se tornou uma vila turística. E ela fala, mas por que vila turística? Ficou 4 complexos turísticos que a cidade enxergou que ali era um ponto turístico. Então, nós estamos ali localizados perto da Hofer, do Quesito Peve e da Casa do Artesão. Então dá para fazer um roteirinho ali bacana. Já tem esse Ali roteiro final já, de semana né? sempre lota de gente. Lota. Nossa Senhora. Lota. E vem... Eu já vou falar que eu já saí de lá complicado, que quase que eu tive que chamar o Uber. Mas o ritual lá de sábado é assim, você vai de manhã, toma o café da manhã, vai na Hofer, bebe, passa no Paisá, almoça ou janta, passa na Casa do Artesão e ainda leva um mimo pra mulher não brigar no povo fora de casa. Já deu o roteiro, ó. Aí, Deu ó. o roteiro pra galera já. Amigo, É isso você, aí, ó. você que tá vendo a gente, Esse pega é o essa ciclo. dica. Pega essa dica, qual que é o ciclo? Ó, o ciclo sai de manhã, toma o café, Café. depois vai pra Hofer, toma uma, almoça no Paisá, passa na Casa do Artesão, compra o mimo pra garantir Pra que não você brigar. não durma no sofá. Aí, ó. Isso aí, ó. Briga. O endereço fica na Vila Estevão Poli, número 1200, em Itupeva. Gente, é muito fácil de localizar, aqui do ladinho da nossa cidade de Jundiaí. Então é um prazer receber vocês na minha casa. E lembrando que o meu carro-chefe
que o meu público escolheu há 9 anos é o meu parmegiana. Boa. Nossa, De molho napolitano, tirada a oxidação com cenoura. Eu amo falar, porque eu não uso sal, não uso açúcar, e diz que a qualidade da comida você sente com o aroma. Exato. Que delícia. Que delícia. A gente agradece, Luiz. Obrigado Valeu, pelo mais episódio. uma. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e ir para a nossa prática. Até o próximo episódio. Valeu.